Boa noite a todos os meus queridos irmãos e irmãs que estão a acompanhar o programa do livro O Grande Conflito. Hoje vamos falar sobre o aviso final, a última mensagem de aviso por parte de Deus à humanidade e ao planeta Terra. E este programa tem duas grandes partes. Eu vou fazer um resumo do sumário para que os meus irmãos e irmãs possam ter na sua mente presente o que vamos tratar hoje na sua globalidade. Então, a primeira parte é intitulada O Teste Final, domingo versus sábado. Nós vamos começar por ver a profecia do Apocalipse 18 e a sua importância e significado. Vamos ver depois que irá haver a imposição de um decreto dominical mundial. Descobriremos também que a verdade sobre o sábado será o grande teste de lealdade apresentado por Deus à humanidade, e nomeadamente aos cristãos professos e não professos. Depois iremos ver que o movimento dominical começará nos Estados Unidos da América. Esta é a primeira parte do programa. A segunda parte será sobre a proclamação da mensagem final, que é a resposta adventista a este teste final. Então, a mensagem deverá cobrir toda a Terra, diz-nos Ellen White. Veremos qual será a reação dos líderes religiosos apóstatas à proclamação da mensagem final. Veremos que redundará, entre outras coisas, na perseguição aos sabatistas, aos observadores do sábado. Veremos que, infelizmente, também haverá alguma apostasia da parte de alguns antigos adventistas do sétimo dia que abandonarão a fé. E, por último, iremos estudar o poder espiritual da última mensagem ao mundo. Então, começando pelo princípio, Ellen White começa o seu capítulo com a citação do texto importante do Apocalipse, no capítulo 18, nos versículos 1, 2 e 4. E eu vou ler, diz assim: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios e coito de toda a ave imunda e aborrecível. E ouvi outra voz do céu que se dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Portanto, esta passagem bíblica indica um tempo no futuro, ainda é futuro para nós também, era futuro para João, claramente, mas é também ainda no futuro para nós. Mas esta passagem indica um tempo no futuro em que o anúncio da queda de Babilónia, realizado pelo segundo anjo de Apocalipse 14, 8, deve ser repetido. O segundo anjo de Apocalipse 14, 8, nós vamos estudar mais à frente o que é que são os três anjos, relembrar um pouco, mas é o anjo, ou o mensageiro, que representa o movimento adventista na sua fase final. E, portanto, este anjo que se junta ao terceiro anjo, este anjo de Apocalipse 18, é um reforço da mensagem do movimento adventista na sua proclamação aos céus, na sua proclamação à terra da mensagem dos céus. Imediatamente antes do regresso de Cristo, Babilónia terá atingido o ponto irreversível da sua culpa, pelo que a destruição deve cair sobre ela. Mas, e este mas é importante, Deus ainda tem um povo em Babilónia. E lembro mais uma vez que Babilónia é o símbolo do cristianismo apóstata, de todas as igrejas cristãs que abandonaram a verdade e se uniram com o Estado para impor pela lei as suas crenças a toda a humanidade. Ora, antes dos castigos divinos caírem sobre Babilónia, os cristãos fiéis devem sair dela para não serem atingidos pelas suas pragas. Portanto, haverá muitos cristãos que atualmente não estão na Igreja Adventista do Sétimo Dia, estão espalhados pelas igrejas da cristandade, que são cristãos fiéis, sinceros nas suas crenças, que seguem a luz que têm ao seu alcance, que deverão sair de Babilónia antes do tempo da vinda de Jesus ser uma realidade. Portanto, esta proclamação do anjo da Apocalipse 18, que é retratado com grande poder e que se une à mensagem dos três anjos do Apocalipse 14, constitui o aviso final a ser dado aos habitantes da Terra.
como eu já dei a entender, os 3 anjos do Apocalipse 14, versículos 6 a 11, representam, grosso modo, o movimento adventista, desde o seu início com William Miller até ao fim dos tempos. São 3 anjos, são 3 fases desse movimento. Mas na sua conjugação, estes 3 anjos representam o movimento adventista. Aqui, anjo é a tradução de angelos, que em grego significa mensageiro. Portanto, estes anjos representam simbolicamente um grupo de cristãos que é o mensageiro de Deus para a humanidade no tempo do fim. E representa, portanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde o seu início no movimento millerita até o tempo da vinda de Jesus. Agora, é evidente que é terrível o dilema que a humanidade deve encarar. Os poderes político-religiosos da Terra, unindo-se para fazer guerra contra os mandamentos de Deus, decretarão que todos devem conformar-se com os costumes da Igreja pela observância obrigatória do domingo imposta pela lei do Estado. Todos os que recusarem a obedecer serão alvo de penalidades legais. Por outro lado, a lei de Deus impõe a observância do sábado e as Escrituras avisam sobre o terrível castigo que receberão aqueles que lhe desobedecerem a Deus. Ora bem, estando a questão assim patente aos olhos e à consciência de todos os seres humanos espalhados por toda a face da terra, aquele que pisar o 4º mandamento do Decálogo, o mandamento sobre o sábado, para obedecer a uma lei humana, recebe a marca da besta, como nos diz Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E recebe a marca da besta porquê? Porque essa pessoa aceita o sinal de fidelidade aos poderes político-religiosos terrenos, em vez de obedecer a Deus e receber o sinal de Deus, que é a observância do 4º mandamento da lei de Deus, o sábado. O aviso vindo do céu para esta ocasião é, como nos diz Apocalipse 14, versículo 9 e 10. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esta é a mensagem do 3º anjo do Apocalipse 14, e é uma clara advertência para não se adorar a besta. A besta aqui representa várias coisas, mas no fim dos tempos a Igreja Católica, e a imagem da besta a igrejas protestantes associadas e unidas para imporem o decreto dominical. Portanto, quem receber o sinal da besta, que é a observância do domingo imposta por lei, irá candidatar-se a receber a ira de Deus como resposta à sua desobediência e ao abandono da lealdade para com o Criador. Mas, isto é importante saber, ninguém sofrerá a cólera de Deus até que a verdade tenha sido claramente percebida pela pessoa e rejeitada deliberadamente. Há muitos cristãos e não cristãos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre as verdades especiais para o tempo do fim, que a Igreja Adventista está a propagar e a espalhar por todo o mundo. A obrigação vigente do 4º mandamento da lei de Deus nunca foi vista por estas pessoas na sua verdadeira luz. Ora, Deus quer que todos tenham no tempo do fim, luz suficiente para poderem fazer uma escolha livre, inteligente e plenamente consciente. Observar o domingo, que vai ser imposto pelas leis do Estado, dos Estados Unidos primeiro e depois de todos os países do mundo, ou observar o 4º mandamento da lei de Deus, o sábado, que é imposto por Deus como obrigação a todo o cristão leal. Na verdade, a verdade sobre o sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto da doutrina da verdade que é especialmente controverso. Quando o teste final for apresentado aos seres humanos, imediatamente antes do regresso de Cristo, traçar-se-á a linha divisória entre aqueles que servem Deus e aqueles que não o servem. Enquanto que a observância do domingo imposto pela lei do Estado, contrário ao 4º mandamento da lei de Deus, é uma declaração de lealdade a um poder que está em oposição a Deus, o poder do cristianismo apóstata nas suas diversas
manifestações. Por outro lado, a observância do sábado em obediência à lei de Deus é uma prova de lealdade para com o Criador, que instituiu o sábado na semana da criação, que o santificou, que o abençoou e que o tornou o memorial da criação e, portanto, o memorial da obediência ao Criador. E assim, enquanto uma classe de seres humanos recebe a marca da besta ao aceitar submeter-se às autoridades dos poderes político-religiosos e observar o domingo imposto por lei, uma outra classe recebe o selo de Deus ao escolher a lealdade à autoridade divina e continuar a observar o sábado como sinal da sua santificação por Deus e da sua lealdade ao governo divino. Ora, Ellen White diz-nos claramente, neste capítulo do grande conflito, que esta escolha entre sábado e domingo, ou entre domingo e sábado, começará nos Estados Unidos da América e depois, gradualmente, espalhar-se-á por todo o mundo. Esta escolha envolve um decreto dominical federal nos Estados Unidos da América e depois adotado por todos os países do mundo e tornado um decreto mundial. Nós, nos programas anteriores, vimos a progressão para o surgimento de um tal decreto. Lembram-se, eu até vos falei de duas entidades que já existem hoje, uma na América do Norte e outra na Comunidade Europeia, na União Europeia, que estão ativamente a propor a observância do domingo como dia imposto por lei, tanto nos Estados Unidos da América como na Comunidade Europeia, na União Europeia. Estou-me a referir nos Estados Unidos à Lord's Day Alliance, a Aliança do Dia do Senhor, que é uma entidade que existe, podem procurar na internet e encontrarão o site deles. É uma entidade transdenominacional evangélica que quer impor o domingo como dia de repouso e de culto em toda a América do Norte. Lord's Day Alliance. Depois, na Europa, temos a European Sunday Alliance, a Aliança Europeia do Domingo, que inclui não só igrejas protestantes e católica e ortodoxa, mas também inclui muitos sindicatos, tanto sindicatos democrata-cristãos como sindicatos de esquerda, que querem impor o domingo como dia de repouso para todos os trabalhadores da União Europeia, uma obrigação imposta por lei. Tanto a Lord's Day Alliance na América como a European Sunday Alliance nos Estados Unidos, na Europa, ainda não conseguiram os seus intentos. Mas é certo, segundo a profecia e segundo as profecias de Ellen White e a Bíblia, Apocalipse 13, que mais tarde ou mais cedo estas entidades irão conseguir o seu desiderato, o seu objetivo, e isso será um contributo importante para a instauração do cenário do tempo do fim que iremos viver, se estivermos vivos no tempo de Jesus, muito em breve. Ora, agora isto parece um pouco estranho, porque tanto a Europa, a União Europeia, como os Estados Unidos da América são entidades político-sociais e culturais que defendem a liberdade de consciência e defendem os direitos religiosos, de liberdade religiosa para todos os seus povos. Na verdade, tem sido declarado que os Estados Unidos, neste caso mais em particular, nunca poderão se tornarem ao contrário ao que tem sido até agora. Ou seja, uma nação que defende a liberdade de consciência e a liberdade de religião. Mas a profecia de Apocalipse 13 e as profecias de Ellen White no livro O Grande Conflito, que estão em concordância com a profecia de Apocalipse 13, tanto João em Apocalipse como Ellen White no Grande Conflito deixam claro que haverá uma alteração na política religiosa dos Estados Unidos. Será que isto é possível? Nós temos um antecedente que mostra que isto é possível. Quando deflagrou a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, entre os Estados Unidos e o Japão, havia várias centenas de milhares de japoneses a viver nos Estados Unidos da América como imigrantes, ou então como descendentes, já americanos, como descendentes de japoneses. E os irmãos sabem o que é que aconteceu a esses milhares de pessoas? Foram reunidos por ordem do governo dos Estados Unidos da América em campos de concentração na América e estiveram nesses campos de concentração presos enquanto durou a Segunda Guerra Mundial.
só foram autorizados a sair dos campos de concentração dentro da América quando a guerra chegou ao fim e o Japão deixou de ser um perigo para a política interna e externa dos Estados Unidos da América. Ora, se os Estados Unidos puderam fazer isso aos seus cidadãos devido à circunstância especial da guerra que graçava entre a América e o Japão, imaginam que não poderão fazer quando houver uma crise tão aguda que os Estados Unidos decidem impor um decreto dominical federal para salvaguardar a posição da nação diante do que eles julgam ser um Deus irado, manifestado nas várias catástrofes que irão atingir os Estados Unidos e que nós vimos e sabemos que já começaram a atingir. Só em 2022 houve 96 catástrofes naturais nos Estados Unidos da América e a tendência é haver um aumento considerável por causa do problema climático que nós estamos a viver em todo o mundo. Mas pronto, avançando. Como é que responderá a Igreja Adventista a este cenário de imposição do domingo e de conflito contra o sábado? Reagirá com uma proclamação da mensagem final. Esta poderosa proclamação da mensagem final cobrirá toda a terra. Deus suscitará homens e mulheres dedicados e humildes que se consagrarão ao seu serviço. Eles proclamarão as palavras que Deus lhe der. Os pecados de Babilônia serão postos a nu. Os resultados terríveis de se impor a observância de um dogma da Igreja pela autoridade civil, de se impor a observância do domingo, os avanços do espiritualismo, a ascensão político-religiosa do papado, tudo isto será desmascarado publicamente em todo o mundo. Milhões e milhões de seres humanos ouvirão palavras de aviso como nunca ouviram antes, e esse aviso partirá da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela usará todos os meios ao seu dispor para proclamar esta última mensagem a todo o mundo. E nós já temos bastantes meios ao nosso dispor, meus irmãos. Só para vos dar uma ideia, a Rádio Mundial Adventista, a Adventist World Radio, que emite em onda curta, em onda longa, já cobre cerca de 80% de todos os países do globo terrestre. E tem programas em mais de 100 línguas diferentes, nas principais línguas do mundo. Está a emitir todos os dias, 24 horas por dia, a mensagem adventista. Tem também cerca de 1000 rádios FM espalhadas por todo o mundo e cada ano que passa mais rádios são acrescentadas. Temos também o Hope Channel, o canal adventista de televisão por satélite ou por internet, que está a começar a espalhar, já que se começou a espalhar há 10 anos por todo o mundo. E nós próprios adventistas temos atualmente o canal Novo Tempo, na MEL, acho que é o canal 186, que pode ser visto já a partir de casa de muitos milhões de portugueses, de algumas milhões de famílias que têm a subscrição da MEL. Portanto, a Igreja Adventista está a preparar-se para usar também a imprensa escrita, para comunicar a mensagem. Nós temos mais de 50 casas editoras espalhadas em todo o mundo e trabalhamos com muitas centenas de línguas em matéria impressa. E depois é preciso não esquecer os 22 milhões de crentes que integram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, nós temos os meios, e a cada ano que passa temos esses meios reforçados para levar a mensagem, quando Deus quiser, pela televisão, pela rádio, pela internet, pela imprensa, levar a mensagem final a todo o mundo. Mas como é que as pessoas vão reagir ao ouvir esta mensagem? Ellen White também nos esclarece. Ela diz que ao inquirirem as pessoas junto dos seus líderes religiosos se é verdade o que é anunciado pelos sabatistas, pelos observadores do sábado, os seus ministros do culto procurarão enganar os seus receios, acalmar os seus receios e aquietar a sua consciência despertada. Os líderes religiosos que não aceitarem a mensagem final denunciá-lo como sendo Satanás e incitarão a multidão não convertida a perseguir os proclamadores da última mensagem de Deus ao mundo. As igrejas cristãs apóstatas recorrerão ao poder civil.
Ao avançar o movimento em favor da imposição do domingo por lei, será invocada legislação contra os observadores dos mandamentos de Deus. Eles serão ameaçados com multas e prisão, e a alguns será oferecido posições de influência como suborno para renunciarem à sua fé. Muitos serão levados perante tribunais onde darão a razão bíblica da sua fé. A obediência conscienciosa à lei de Deus será tratada como rebelião contra o Estado. Dado que os sabatistas leais recusarão honrar o domingo imposto por lei, alguns deles serão presos e outros serão exilados. Ellen White diz-nos que isto para a sabedoria humana parece ser impossível agora, mas o coração humano pode ser muito cruel quando o temor e o amor de Deus é daí retirado. Ao se aproximar o clímax do conflito, uma parte dos que professam a fé adventista, mas não foram santificados pela obediência à verdade, abandonarão a sua posição e juntar-se-ão às fileiras da oposição. Esta é talvez uma das revelações mais dolorosas que Ellen White faz no livro O Grande Conflito. O que ela escreve com todas as letras é que haverá adventistas do sétimo dia que, diante da pressão exercida sobre eles pelo Estado e pelas igrejas apóstatas, diante das condições difíceis que terão que enfrentar, ou porque não estavam arraigados na fé e preparados para atravessar os momentos difíceis do último conflito, esses adventistas abandonarão a fé. E não só abandonarão a fé, juntar-se-ão às fileiras da oposição, tornar-se-ão os inimigos mais rancorosos dos seus antigos irmãos de fé. Quando os sabatistas forem trazidos perante os tribunais para responderem pela sua fé, esses apóstatas serão os primeiros a acusá-los e a deturpar a sua fé, a fé adventista. Neste tempo de perseguição, a fidelidade e a fé dos filhos de Deus serão provadas. Eles proclamarão fielmente a última mensagem ao mundo e falam com todo o seu interesse e com todo o seu empenho. Mas agora estão cercados de dificuldades. São ameaçados com a destruição e não podem voltar atrás. A perseguição é o desenvolvimento de um princípio que existe logo que Satanás esteja em atuação e o cristianismo tenha poder vital. Nenhum ser humano pode servir Deus fielmente sem levantar contra si a oposição das hostes das trevas. E isso vai acontecer em grau superlativo nos eventos finais que antecedem a segunda vinda de Jesus. Mas Ellen White sublinha que este movimento da proclamação final para o tempo do fim, coordenado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo, deverá iluminar a Terra com a sua glória. A obra será de extensão mundial e de forte poder espiritual. Este movimento será semelhante ao que surgiu no dia de Pentecostes. Nós sabemos, segundo o livro de Atos, nos primeiros capítulos, no dia de Pentecostes, a Igreja Cristã, os 120 membros da semente que seria a Igreja Cristã, receberam o poder do Espírito Santo para proclamar a mensagem evangélica em Jerusalém e na Judeia, primeiro. E no primeiro dia dessa proclamação, mais de 3.000 crentes novos aderiram à Igreja Adventista, à Igreja Cristã Apostólica. Ora, esta proclamação será replicada, mas num grau superlativo, muito maior, no tempo do fim. Tal como a descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo na altura do Pentecostes foi a chuva temporã, a Igreja Adventista do tempo do fim receberá a chuva seródia, que é a dádiva do poder do Espírito Santo por Deus à Igreja em grande quantidade, com grande ênfase, e esta chuva seródia é a representação dessa dádiva, desse batismo com o Espírito Santo que Deus dará à Igreja no tempo do fim. Esta chuva seródia é referida pelos profetas, nomeadamente em Oséias, capítulo 6, versículo 3, e em Joel, capítulo 2, 23. Por que esta imagem da chuva temporã e a chuva seródia? A chuva temporã era a chuva que na Palestina caía quando a semente era lançada ao solo para poder germinar. Era responsável pelo germinar da semente. E a chuva seródia era a chuva que caía na Palestina antes da colheita.
para que o grão na espiga engordasse e a colheita pudesse ser uma colheita farta e abundante. E usando estas imagens naturais, da vida natural da Palestina, falando da chuva temporânea e da chuva seródia, a Bíblia quer referir-se, como eu já disse, ao batismo do Espírito Santo no início da Igreja Cristã, a chuva temporânea espiritual, e no fim do movimento da Igreja Cristã antes da vinda de Jesus, a chuva seródia, também espiritualmente falando. Mas, por causa deste batismo da Igreja com o Espírito Santo, a grande obra do Evangelho não deverá terminar com menos manifestações do poder de Deus do que aquelas que marcaram o seu início. As profecias que foram realizadas no derramamento do Espírito Santo na fundação da Igreja Cristã deverão ser novamente realizadas no derramamento do Espírito Santo no tempo do fim. Movidos pelo Espírito Santo, os servos de Deus irão proclamar a última mensagem do céu para a humanidade. O aviso será dado, como eu já disse, por milhões de vozes, usando todos os meios tecnológicos ao alcance da Igreja para proclamar a sua mensagem final a todo o mundo. Serão novamente realizados milagres pelos crentes, muitos milagres. Os doentes serão curados. Sinais e maravilhas seguirão os crentes no seu zelo de propagar a mensagem de Deus. Ao ser realizada a última proclamação da verdade, os raios de luz penetrarão por toda a parte e a verdade bíblica, nomeadamente sobre o sábado e sobre o mandamento da lei de Deus, o quarto mandamento da lei de Deus, será vista com clareza. Os honestos filhos de Deus, que ainda estão nas igrejas espalhadas pela cristandade, cortarão os laços que os prendiam até então. Os laços familiares e as amizades nas suas igrejas de origem serão incapazes de os deter. A verdade aparecer-lhes-á como uma coisa mais preciosa. E assim, apesar do poder das instituições unidas contra a proclamação da verdade, tanto das diversas igrejas apóstatas como dos diversos estados do planeta Terra, milhões e milhões tomarão partido por Deus e colocar-se-ão do lado da verdade. E assim terminamos a revisão do capítulo 2. É bem importante, irmãos, porque nos lembra que nós, como adventistas do sétimo dia, temos o privilégio de conhecermos neste momento já a verdade e aquilo que será o cenário dos eventos finais que nos aguardam no futuro. E temos também a responsabilidade de pregar esta mensagem, de começar já a pregá-la, mas de nos prepararmos para receber no nosso coração a chuva seródia do Espírito Santo, o batismo do Espírito, e assim sermos motivados e capacitados para proclamar a mensagem final quando o cenário dos eventos finais for uma realidade. Esta é a nossa responsabilidade, este é o nosso privilégio, diria eu, e por isso os meus irmãos e irmãs que têm seguido já ao longo de mais de 40 programas, este programa do Grande Conflito, sobre o livro Grande Conflito, estão precisamente a fazer isso que é necessário que todos os cristãos façam, preparar-se espiritualmente e doutrinalmente para conhecer a verdade e assim poder pregá-la com poder. No próximo programa, nós veremos o que acontecerá logo após a grande proclamação movida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e espalhada por essa mesma Igreja em todo o mundo. Iremos abordar o tempo de angústia que antecederá a segunda vinda de Cristo. É um momento muito, muito difícil para a Igreja Cristã, nomeadamente para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e será talvez de todas as dificuldades que os cristãos de todo o mundo e de todo o tempo histórico já passaram, aquela que será a dificuldade maior. E por isso é importante nós começarmos o conteúdo deste capítulo, o tempo de angústia. Por isso eu convido todos os meus irmãos e irmãs a estarem fielmente ligados a este programa na semana que vem, na próxima sexta-feira, porque valerá certamente a pena e será importante para nós descobrirmos e sabermos o que é que nos espera e como é que Deus nos vai ajudar a, se formos fiéis e mantermos leais a Deus, a ultrapassarmos este grande tempo de angústia.